agora um caso de tortura e de cárcere privado, com cenas que lembram um filme de horror. Roberto Cabrini investiga e consegue entrevistar com exclusividade a mulher que revela ter sido prisioneira do próprio marido durante 1 ano. Ela detalha uma rotina de violência, mutilações e medo. O homem está preso, suspeito dos crimes. Esta é a grande reportagem de hoje. Ninguém iria sentir minha falta. Relatos do Abismo. Exclusivo. As revelações de um caso que chocou o país. Você foi torturada? Fui muito torturada. Parece o roteiro de um filme de terror. Cortes com faca quente no rosto, na testa, no nariz, agulhas na língua, tendo que costurar a boca com agulha na língua. Mas se trata de vida real. Eu quase morri. A história de uma mulher elegante e de boa formação. Quem é a Vera Lúcia da Silva Paz? Eu sou gaúcha, fui casada com uma pessoa que, no entanto, eu fui muito apaixonada e que se transformou num monstro. Eu tive um filho com ele, que hoje tem 12 anos. Torturada, segundo suas próprias palavras, durante mais de 1 ano. Outra vez, de tanto me bater, ele quebrou meu nariz. Eu não respiro mais pelo nariz, eu tenho que respirar com a boca aberta. Mantida prisioneira dentro de casa pelo próprio marido. Ele era instrutor de trânsito, então a cada aula, de 50 minutos que era cada aula, ele passava em casa para me vigiar, para me monitorar. Começava às 7 horas da manhã e até o final do dia. Então em cada aula ele passava para me monitorar. Um homem antes descrito como cidadão exemplar. Quem é o Alexandre? Como é que a senhora o descreve, delegada? É uma pessoa benquista na sociedade, aquela pessoa que não deixa nenhuma margem para que você acredite que ele seja um agressor desse potencial. Acima de qualquer suspeita. Quem é Alexandre Paz hoje para você? Um monstro. Tivemos acesso ao local. Uma casa elegante, em um bairro nobre de uma importante cidade do interior do Brasil. Pela primeira vez, uma equipe de televisão vai ter acesso ao lugar onde tudo aconteceu. Estamos em uma das áreas mais nobres da cidade de Toledo. Esta é a casa onde Alexandre Paz e Vera Lúcia viveram durante 2 anos. E onde a mulher relata ter ficado prisioneira do próprio marido, além de ter sofrido uma série de agressões e tortura. Vamos entrar. É uma casa de classe média. Nota-se muita sujeira, abandono, muitas embalagens espalhadas pelo chão, caixas de papelão. Esta é a cozinha e também a lavanderia. Vejam só, tudo isso abandonado. Aqui na parede chama atenção essa frase: amor, morro de ciúmes de você e vou conquistar você. Sempre você é meu e só meu bebê. Amo você, amo você. Aqui esse pequeno corredor, a gente nota o banheiro. Aqui a cozinha. Observamos muitas panelas. Os relatos que emanam daqui impressionam. Pela primeira vez, Vera Lúcia conta tudo o que aconteceu segundo sua visão. Ela quebra o silêncio. Uma longa entrevista. Gostaria de começar essa entrevista agradecendo você ter aceito o nosso convite. Sabemos que não é um momento fácil para você contar a sua história. Por que você decidiu me contar a sua história? Porque eu acho que muitas mulheres que talvez estejam passando por algum tipo de violência doméstica não devem se calar, devem também ter um ato de coragem, denunciar. Aqui ela conta ter sido obrigada a cumprir regras bárbaras. Quando é que ele te penalizava?
Se eu falasse alguma palavra quando a terminação era com E, eu falasse com I, era motivo para penalização. Como assim? Explique isso melhor. Por exemplo, ardente. Se eu falasse ardente, eu era penalizada. Por que ele te torturava? Qual a explicação que ele te dava? Ele me torturava porque ele dizia que eu tinha que aprender a falar corretamente, que eu tinha que aprender que eu não poderia falar aquelas palavras, que ele iria me mudar de qualquer forma. Se não fosse pelo amor, seria pela dor. Cabelo cortado. Vestimentas masculinizadas. E o que é que o seu marido te transformou, Vera? Quando eu vivia naquela casa, naquele ambiente triste, eu não tinha amor próprio, não tinha autoestima nenhuma, eu não tinha vontade de escovar os dentes. Às vezes, ele não deixava nem tomar um banho, não deixava fazer uma refeição. Cheguei a passar 2 dias com a minha boca costurada e tendo que fazer comida para ele e para o meu filho, servindo eles. Ele costurou sua boca? E a minha boca costurada. Como foi isso? Como é que ele costurou sua boca? Com que propósito? De que jeito? Castigo. A minha boca foi uma tortura que ele fez. Na verdade, ele me manipulava. Você tem marcas ainda na sua boca, né? Ele mandava eu fazer. Você faz, senão eu vou fazer pior. E o que você fez? E aí eu tinha que fazer, porque se eu não fizesse, eu tinha medo. Era uma dor? Porque ele pegava alicate, uma vez ele quis arrancar a minha língua com alicate de ferramenta. Ele quis arrancar a minha língua, minhas orelhas, ele puxava com alicate. Castigos. Mutilações. Ele colocou um prego na sua língua? Até 5. Ele próprio colocou? Ele mandou eu colocar. E você obedecia? Tinha que obedecer ou ele fazia pior. Sessões de violência extrema em frente do filho de 12 anos do casal. O pior momento, para mim, foi o último dia. Que, diante de todas as agressões que eu tive, de todas as torturas que eu tive, quando ele falou para o meu filho, bate na tua... Não falou tua mãe, bate naquela mulher. Que ele, quando eu ficava com ódio, ele falava para o meu filho, bate naquela mulher, se referindo à mãe. E meu filho veio todo desajeitado, com medo do pai também. Esticou o braço e bateu a mãozinha dele no meu rosto. Esse gesto para mim foi o que mais doeu de tudo o que eu passei. Porque eu sei que ele não fez com a alma, o meu filho. Ele fez porque ele foi manipulado. Ele fez porque ele teve medo do pai. Uma lavagem cerebral. Uma lavagem cerebral. Até o dia que ela consegue escapar. Uma fuga dramática. E tentei pular o muro e eu não consegui pular o muro. Fiquei desesperada. Porque o muro era muito alto, eu precisei voltar. Esta era a imagem da mulher que chegou à delegacia para depor contra o marido. Você enxerga aqui. É essa foto aí. Uma pessoa apagada, sem vida. Praticamente morta, né? Subnutrida, repleta de lesões e escoriações. Estou bem ferida, o meu olho que está bastante roxo, meu rosto todo queimado, meu nariz quebrado e a minha língua cortada e as cicatrizes da minha boca, que era costurada. Um relato perturbador, que acontece justamente quando a histórica Lei Maria da Penha completa 15 anos. A lei que protege milhões de mulheres brasileiras vítimas de violência doméstica. Certa vez ele pediu na tortura
cortar as orelhas, cortar uma orelha, em outra ocasião a outra orelha, que foi cortada uma veia do meu pescoço, que eu quase morri. Mas o que diz o outro lado? As acusações que Vera Lúcia faz contra Alexandre Paes são extremamente graves. Cárcere privado, tortura, lesões corporais. Essas acusações procedem? Mesmo profissionais experientes não conseguem conter a emoção. A imagem dela já foi bem impactante para nós. Né? Então, assim, por várias vezes a Ana Virgínia chorou, se emocionou, a gente sofreu com ela. Que vocês são profissionais, mas antes de tudo são seres humanos. Somos seres humanos e abalou bastante a gente, sabe? Os bastidores da investigação policial feita pela delegada Fernanda Lima e suas duas principais auxiliares. Qual foi a sua impressão sobre a vítima no seu primeiro contato? Ela estava bastante assustada, inclusive no início ela não queria sequer denunciá-lo, ela queria apenas ir embora da cidade, ela não queria nem denunciá-la. Estas, as ferramentas da violência. Uma série de objetos transformados em armas. Ele costurava a boca dela com essas linhas, as agulhas que estão aqui. Isso aqui era esquentado no fogo para que ela marcasse o próprio rosto, ou ela fazia nela mesma, ou ele... Aí era com mais violência, então ela preferia ela mesma. Tudo isso aqui era usado para bater nela, ela relatou. Isso são tacos de beisebol? Tacos de beisebol. Ela era agredida com um taco como esse? Com o taco, com os pedaços de madeira, com o facão que ela apanhava de prancha, né? Estamos na rica e desenvolvida Toledo, oeste do Paraná, uma das principais cidades do estado. Enfim, o encontro com a vítima, como é identificada pelo inquérito policial que acaba de ser concluído. Esta é Vera Lúcia da Silva Rosa, 38 anos, vendedora. Traços finos, português impecável, revolta nas palavras e, ao mesmo tempo, dificuldades para expressar emoções. Quando você o conheceu, que tipo de pessoa ele era? Como é que vocês se conheceram? Nós nos conhecemos no trabalho, ele era uma pessoa muito querida, muito encantador, totalmente diferente do que veio se mostrando de um ano para cá. Você, em algum momento, desconfiava que ele pudesse se tornar uma pessoa agressiva, violenta? Não. No começo? Não. Que tipo de imagem ele tinha para você? Ele se mostrava assim, uma pessoa calma, tranquila, mas no decorrer da nossa união, teve algumas vezes que ele foi agressivo comigo. Mas uma coisa assim deu um tapa, eu esqueci, eu perdoei, passou. E você se sentia amada por ele? Eu me sentia. No começo eu me sentia. Que tipo de criação você teve? Eu sou filha única e nunca presenciei briga dos meus pais. Sempre foi um ambiente bem tranquilo. E quando é que tudo isso mudou? Quando ele deu os primeiros sinais de violência em relação a você? Acredito que foi logo nos primeiros anos, já surtou por questão de ciúme, agressão. Mas nada que assim eu pudesse pensar que ele iria surtar como ele surtou de um ano para cá. Como posso dizer, uma coisa que eu pensei, vou perdoar porque ele não vai fazer de novo, isso não vai se repetir, como talvez várias pessoas pensam assim, várias mulheres talvez quando passam por uma situação dessas pensam, vou perdoar porque eu gosto e acho que ele não vai fazer mais, até porque ele dizia, me perdoa, me desculpa, isso não vai mais acontecer. Ele se desculpava? Eu amo você, né? Ele falava isso, terminava Isso, assim a conversa? Isso. E você acreditava nisso? Acreditava. E quando é que isso começou a piorar? Começou a piorar no início da pandemia, em junho do ano passado. Ele ficou possesso
Ali eu vi um monstro na minha frente, que todos os dias ele começava a me manipular, manipulava as conversas. Ele queria ouvir exatamente o que ele pensava, eu tinha que falar as coisas. Como a cabeça dele mentalizava, eu tinha que dar aquela resposta, porque senão era motivo de eu ver ele agressivo ao extremo. E para você, se tratava de um plano que ele elaborava ou acontecia de uma forma que não dava para prever, do ponto de vista dele? Inicialmente eu não cheguei a pensar que era algum plano, até eu conversei com ele e pedi para ele para buscarmos ajuda com uma terapeuta. E até nós chegamos a marcar, mas ele não quis, ele disse que não precisava de ajuda. Inclusive ele fez eu escrever num cartaz que eu, ele, o meu filho, a minha família não necessita de ajuda psicológica de nenhuma forma, porque ele se julgava ser o justiceiro de Deus. Ele se julgava ser ele o terapeuta, tanto que ele estava estudando na internet como fazer uma regressão. E ele queria fazer uma regressão em mim para descobrir coisas que ele colocava na cabeça dele da minha vida antes de conhecer ele. Ciúmes? Por ciúmes. Queria te controlar? Isso. Coisas da minha vida que eu nem conhecia ele. Cicatrizes no corpo e marcas na alma. O meu cabelo, ele raspou e ele mantinha raspado sempre, dizendo que eu tinha câncer, inclusive para a família dele. Eu fui no supermercado com ele e uma moça abordou eu e ele. E eu usava um lenço na cabeça. E todo mundo pensava que eu tinha câncer mesmo. E ela falou, você vai ficar bem, porque eu também tive câncer e eu me recuperei. Olha meu cabelo como tá lindo, o teu cabelo também vai ficar assim. Você chegou a pensar em pedir socorro? E eu tive vontade de, na hora, olhar para a moça e dizer, eu não tenho câncer. É ele que raspa a minha cabeça e que fica falando para todo mundo que eu tenho câncer. E por que você não fez isso? Eu não fiz porque eu tive medo na hora. Foi a última vez que você saiu de casa? Foi a última vez. Como é que ele quebrou seu nariz? Como é que foi soco. Vários socos. E daí também ele me jogava no chão. Ele me deixava imobilizada, que ele colocava as pernas sobre os meus braços e ali no chão ele me enchia de soco. Ou então ele pegava a toalha e tentava me enforcar. Vinha atrás de mim e amarrava a toalha. E eu cheguei a desmaiar várias vezes já. E que propósito ele alegava para fazer tudo isso contra você? Era um ciúme da minha pessoa. Ele se convencia de que eu não era, que eu estava passando uma pessoa que eu não era para ele, que eu era uma outra pessoa. Você chegava a perguntar como é que você consegue fazer isso contra a sua própria mulher? Sim. Ele dizia, se eu faço isso para você, é porque eu não gosto de você. Porque se eu gostasse de você, eu não iria pedir para você fazer isso. Você acha que eu ia pedir para você colocar um prego na língua, se eu gostasse de você? Ele colocou um prego na sua língua? Até 5. Ele próprio colocou? Ele mandou eu colocar. E você obedecia? Tinha que obedecer, ou ele fazia pior. Ele me desmontava de soco, soco no estômago, soco na cara. Ele tentou me matar. De que jeito? Asfixiando. Com a toalha e com as próprias mãos. Era uma dor insuportável? Insuportável. E qual era a reação dele quando você fazia isso? Ele dava risada. Ele se sentia feliz com o meu sofrimento, com a minha dor. Parecia que para ele era festa. Era uma felicidade aquilo. E você chorava muito? Pedia socorro? Eu chorava muito. Você chegava a pedir socorro? Ele não deixava, eu não podia, ninguém podia ouvir minha voz. Porque se eu fizesse isso, eu era penalizada. Os vizinhos alegam que não sabiam. Ninguém sabia da minha existência lá, ninguém sabia de mim. Mas ninguém conseguia ouvir o seu sofrimento? O seu choro, os seus gritos?
Não, porque nem chorar ele permitia, eu tinha que chorar escondido. Ele me qualificou assim como a pior das criaturas. Como é que você resistia a tanta dor assim? Eu nem sei como também. Hoje eu não consigo entender como. Acho que pelo amor de mãe mesmo, por pensar no meu filho que, sem eu ter a alternativa do que fazer, para não ficar longe do meu filho. Você temeu pela sua vida? Eu temi pela minha vida. E tanto que ele dizia, eu vou te matar e vou enterrar você lá no fundo do terreno da casa. Ninguém vai sentir tua falta, porque você não tem mãe, você não tem pai, nem irmãos. Ninguém te conhece. Você tentava se insurgir contra isso? Protestar? Eu era assim, eu era muito manipulada por ele, eu tinha medo. E por que você não fugia? Porque eu pensava muito no meu filho. Eu não tinha para onde ir, eu não tinha família. E certa vez, uma semana antes de eu fugir, ele falou para mim, eu te dou duas opções. Ou você fura os teus olhos, corta a tua língua, ou você vai embora. Ou você sai daqui e vai embora e nunca mais volta. Eu falei para ele, eu não vou furar meus olhos nem cortar minha língua, mas eu também não quero ir embora, por causa do meu filho. Ele falou, você não tem escolha, você vai ter que decidir. Quem é, afinal, o homem acusado por essa série de atrocidades? A sua língua foi mutilada, Vera. Foi. Ó. Você perdeu uma parte dela, da ponta da língua. E não parava mais de sangrar. Eu fiquei da 1 da manhã até as 11 da manhã do outro dia sangrando. E quem me socorreu foi meu filho, porque ele foi dormir. E até hoje eu perdi a sensibilidade na língua, aqui nessa ponta da língua. Esse é Alexandro Luiz Paes, 41 anos. Até então, um bem conceituado instrutor de uma conhecida autoescola de Toledo. Seus clientes o descrevem como alguém gentil. Suas redes sociais já antecipam um outro lado. Ele sempre fez questão de passar a imagem de homem forte e másculo. Ele tentava projetar que tipo de imagem? Não era nem respeito por ele, era medo mesmo, que as pessoas tivessem medo, porque ele queria estar no comando de tudo. Exibe músculos, tatuagens, roupas de combate e armas que, na verdade, depois se descobriu serem de brinquedo. Essas armas são de brinquedo? Essas armas são de brinquedo. Ele tem várias fotos nas redes sociais dele, como se fossem armas verdadeiras. Destaca-se sua frase lema de vida. Não me provoque. Posso ser uma pedra no seu sapato. E num determinado momento você decidiu dar um basta nisso? Num determinado momento eu decidi dar um basta nisso. Eu vi que não ia ter mudança nenhuma. Achava que ia morrer? E tinha certeza que ia morrer. Se ele não me matasse, ele ia talvez querer que eu me matasse. E eu, no meu desespero, em tanto sofrimento, de não ter amor próprio mais, não ter motivação para nada, eu ia acabar fazendo isso. Alexandro foi preso acusado pelos crimes de lesão corporal, tortura e cárcere privado. Delegada Fernanda, a senhora está totalmente convencida de que Alexandro Paes mantinha Vera Lúcia sob cárcere privado, produzia lesões corporais nela e também a torturava? Sim, não tenho dúvida nenhuma de que ele cometeu tais crimes, inclusive a investigação apontou isso. Quais são as evidências? Bom, após uma busca e apreensão realizada na residência, foram achados diversos elementos que ele utilizava para torturar a vítima. O que nós temos aqui? Um pedaço de madeira. Esse doía bastante, segundo ela. Ela era agredida com esse pedaço de madeira. Ela dizia que doía muito com isso aqui. É até imaginável a dor que ela passou.
Essa é a máquina que ele usava para manter raspado o cabelo dela. Esse binóculo ela usava quando ela ia sair da casa, ela ia ao quintal e usava esse binóculo para ver se nenhum vizinho estava olhando. As principais ferramentas usadas para agressão? Eram essa faca, essa chave, que você vê que a pontinha tá preta, por quê? Porque eram esquentadas e feito marcas no rosto. O rosto dela era inteiro cheio de marcas quando ela chegou aqui. Esses aqui, que era para segurar a língua, né, o alicate, e a tesoura, e a agulha e a linha, que eram feitos para costurar a boca dela. Esses eram castigos bem comuns, ela ter a boca costurada. Chega a ser surpreendente que ela tenha sobrevivido a isso. Chega a ser surpreendente que ela tenha sobrevivido. Como é que alguém pode fazer isso com a própria mulher? A mente dele era uma mente diabólica, uma mente monstruosa, de ter prazer no meu sofrimento, na minha dor. Ele nunca me levou para ajuda médica. Você nunca foi atendida? Nunca. Mesmo com tantos ferimentos? Mesmo com tantos ferimentos, com hemorragia que eu tive das orelhas, da língua, que eu achei que ia morrer. O que vem à mente? Que graças a Deus tudo isso passou. Porque eu achei que nunca ia ter fim isso aí. A noite derradeira. A ordem para furar os próprios olhos e cortar a língua. Ele falou assim, você vai furar os 2 olhos e vai quebrar um dente. Se você não fazer isso, daí ele falou isso certo de que eu ia fazer. Aí eu tentei ganhar tempo. Daí eu falei para ele, como eu vou ficar cega, deixa eu pelo menos deixar ajeitada a casa para você e para o nosso filho, porque depois eu cega, vocês vão ter que cuidar de mim, porque eu não vou conseguir fazer nada, eu vou ficar inválida até eu me adaptar. E ele concordou? Ele concordou. Eu pensei, eu vou deixar ele dormir e vou fugir. E ela foge do que descreve como casa transformada em cativeiro. É madrugada de 24 de julho. Eu abri a porta do quarto do meu filho para me despedir do meu filho, ele estava dormindo. Saí com o coração apertado por causa do meu filho. E tentei pular o muro e eu não consegui pular o muro. Fiquei desesperada, porque o muro era muito alto, eu precisei voltar, entrar dentro de casa para pegar a chave e sair pelo portão. E saí correndo, mas a cada passo que eu dava, eu verificava se ele não estava vindo. Olhava para trás para verificar se ele não estava. Era muita angústia. Era muita angústia e desespero. E você correu muito? Eu corri muito. Até onde? Eu fui em direção à delegacia. Você sabia onde ficava? Eu sabia onde ficava. Quando não você foi viu ali a fácil. sua denúncia de agressões, de tortura, de cárcere privado contra o seu marido, o que significou para você? Naquele instante, quando eu fiz essa denúncia, o tempo todo ainda estava com medo, porque eu sofri muito, foi 1 ano de sofrimento, então eu queria proteção o tempo todo, eu queria ficar escondida, queria ficar num lugar isolado, não passar a minha localização para ninguém. Você duvidava que a justiça pudesse te proteger? Eu tinha insegurança, Que é o que acontece com muitas mulheres. Eu não sabia o que iria acontecer dali para frente, né? Você temia pela impunidade? Sim. Que nada acontecesse com ele? Exatamente. E aí, assim que nós soubemos que ele foi preso... Aí você passou a pensar de uma forma diferente? Passei, mas ainda sempre perguntava, e ele está preso ainda? Por dias eu fiquei perguntando, mas ele está preso ainda? Como é que estava a Vera Lúcia quando ela chegou aqui na delegacia? Bom, ela estava bastante debilitada, muito fraca. Inclusive, eu acreditava que fosse uma senhora de cerca de 90 anos e que fosse portadora de câncer, porque ela estava com a cabeça raspada, ela tinha um lenço em volta da cabeça e extremamente agredida, debilitada, não conseguia falar direito. A senhora interrogou o Alexandre. O que chamou sua atenção? Uma pessoa extremamente fria, calculista. Ele não demonstrou sentimento de forma nenhuma nas perguntas que eram feitas para ele. Algumas ele não respondeu.
E a todo momento ele dizia que ela auto se flagelava. Era ela que se lesionava, que ela era louca, que ela tinha problemas dentais, que ela tinha surtos, né? E que nada do que ela estava relatando era verdade. Eu digo para você, Cabrini, que eu tenho 8 anos de polícia. A primeira vez que eu senti medo de um homem, de uma pessoa em situação de violência doméstica. Descreva para mim. A gente percebia que ele olhava fixamente para você de uma forma assim aterrorizante. Vera é acolhida pela líder de um coletivo, espécie de associação que luta pelos direitos das mulheres. Hoje ela recebe do grupo proteção e apoio. Qual vai ser o papel da associação de vocês nesse momento? Nesse momento, o nosso papel com ela está sendo um papel de acolhimento, um papel de dar o suporte para ela, para tudo que ela precisa, desde levar em consulta e tudo mais. A gente fez o papel também de mobilizar o poder público para garantir que esses direitos sejam efetivados. Vera, foi graças a essa associação que você teve coragem para denunciar a violência do seu marido? Sim. Passos, uma volta pela casa. O que vejo aqui é inquietante. Como é que você descreve esse lugar? Um lugar de tortura, um lugar sombrio. Vejo sangue nessas paredes, nessas cortinas, nesses lençóis. Muito sangue. Além do que eu tô vendo agora, as cartinhas, eu tinha que escrever essas cartinhas para ele todos os dias, esses bilhetinhos de amor. Eu tinha que escrever para ele sempre. Você se sentia muito só? Sim, porque o ambiente apagado, triste, sombrio. As imagens agora se misturam em minha mente com o que foi encontrado no dia em que o filho do casal foi resgatado dentro da casa confortável de 2 dormitórios. E como é que foi o resgate dele? Foi bem triste, porque ele achava que o pai ia voltar para casa. Ele não sabia do que estava acontecendo. E ele tentou entrar em contato com o pai, que o pai deixou o telefone dele e levou o outro que recebia chamadas. E o pai não respondia, não atendia, porque o pai já estava preso. Bilhetes colados no armário. Palavras que misturam carinho e opressão. O que essa casa significa para você? Essa casa significa para mim um presídio, um inferno, um lugar de tortura, de morte. E na carta, hoje, dia 12 de abril de 2021, foi a última vez que menti para o meu marido. Porque se eu mentir mais uma vez, eu vou cortar a minha língua, furar os meus olhos e, além de tudo isso, ainda vou escutar o áudio das mulheres no celular do meu marido. Você pode ler o que está escrito aqui? Se eu gritar, falar alto ou chorar alto para o meu marido, eu irei furar meus 2 olhos e também cortar a língua. Não mentir, não criar e nem inventar histórias, nem dizer não tive a percepção, nunca vou dormir ou ficar sonolenta quando faço amor com meu marido. Ele te obrigava a fazer sexo com ele? Ele era uma pessoa doente. Ele era uma pessoa doente. Ele abusava sexualmente de você? Ao excesso, ao extremo. Fora do que era o comum. Fora do que era normal. Você se sentia obrigada? Sim, porque não era diretamente, mas indiretamente... Você não podia dizer não? Não podia dizer não. Eu, Vera Paz, na data de hoje, 17/6/2021, faço esse termo, assino e marco com minha digital com sangue que nunca e jamais irei fugir pelo portão abandonando meu marido e meu filho.
Nem mesmo me espancando, açoitada, irei sair da vida do meu marido e do meu filho. Nessa outra carta, ela descreve a mesma frase dezenas de vezes. Eu nunca devo falar palavras indesejáveis. Devo falar corretamente. Quantas madrugadas eu tinha que ficar escrevendo. 20, 30 folhas, com frases repetidas, para mim não esquecer que eu não poderia falar. Eu acho que tudo que eu sofri, o maior sofrimento foi o sofrimento psicológico, que eu já estava perdendo a minha razão de viver. Uma casa monitorada, 24 horas por dia. Câmera no quarto, câmeras na sala. Sala com vidros tapados com tecidos. Vera, você era prisioneira dentro da sua própria casa? Eu era prisioneira dentro da própria casa. Você se sentia assim? Sim, porque era vigiada por câmera, eu não podia sair, não ia a lugar nenhum, nem o lixo na frente da casa eu podia levar. Se eu fosse pendurar uma roupa no varal, eu tinha que chamar o meu filho para ir junto e ele ia olhar com binóculo na redondeza se tinha alguém subir em cima do muro, vigiando, monitorando. Como é que você consegue me contar tudo isso sem chorar? É muito autocontrole, né? Como é que você faz? Como é que isso funciona dentro da sua cabeça? Eu me vejo hoje como se o passado estivesse bem distante de mim. Às vezes nem eu consigo acreditar que eu suportei tanta dor, tanto sofrimento. Durante as investigações, o que chamou mais sua atenção? Além de toda a brutalidade com que a vítima vinha sendo agredida, a força com que essa mulher demonstrou e a falta de dor. Ela não sentia dores mais, de tanta agressão que ela sofreu. Até quando ela foi ouvida na delegacia, ela estava extremamente machucada e relatava não ter dor, porque ela já estava acostumada com essas dores, com essa violência que ela sofria. Para ela, isso acabava sendo normal. O advogado do acusado promete surpresas. As acusações que Vera Lúcia faz contra Alexandre Paes são extremamente graves. Cárcere privado, tortura, lesões corporais. Essas acusações procedem? É um processo que corre em segredo de justiça, né? Então é um processo que a defesa, nesse momento, não tem como alergar a sua versão. Tá? É um processo que, se comprovada a versão pelo qual ele nos apresentou, terá uma grande reviravolta, sim. O senhor promete uma reviravolta no caso? Todos os fatos estão levando que a versão que ele nos apresentou é verdadeira. Que versão é essa? Talvez uma participação de ambas as partes. O senhor quer dizer consentimento dessas agressões? Eu não digo na questão de consentimento, eu digo uma participação das duas partes no ponto de eu vou fazer e você aceita. A sua autolesão. Mas uma pessoa iria aceitar ser torturada e ficar em cárcere privado? É isso que a defesa está tentando provar. Na delegacia, Alexandre questionou a sanidade mental de Vera. Por quê? Ele entendeu, sim, que ela poderia ter esse problema mental. Vera, o Alexandre, seu marido, alega que você está criando tudo isso. Que você inventou toda essa história, que nada aconteceu, que você teria problemas mentais. Você ficou sabendo que ele disse isso? Fiquei sabendo disso. Como é que você reage a isso? Eu nunca tive problema mental e não tenho problema mental nenhum. E como é que você viu essa reação dele, essa explicação dele? Dizendo que é totalmente inocente, que jamais cometeu nenhum ato de violência contra você. Criou em mim uma revolta, porque cadê o homem que era tão homem para me fazer tão mal, rir da minha cara, me torturar? Por que não é homem agora para assumir os seus erros? Alexandre é um monstro? Não. Ao ver da defesa, não. Mas ele tem responsabilidades também sobre o que aconteceu? Responsabilidade, talvez uma omissão, pode ser que sim. O que seria justiça nesse caso? Que ele fique todos os dias da vida dele lá, preso. Essa é a advogada de Vera. Ela procura tranquilizá-la, tirar suas dúvidas.
Para conseguir os benefícios que eu tenho direito para o meu filho, eu preciso ter contato com ele? Não, Vera, não é necessário que você tenha contato com ele. Eu posso tirar o nome dele? Claro, essa decisão é sua. Você pretende mudar o seu nome? Sim. Como advogada da Vera, a senhora está confiante na condenação do Alexandre? Sim, muitas provas serão produzidas ainda, mas de acordo com o que nós já temos até então, me parece que a condenação dele é certa. Vera ouve palavras e encorajamento do grupo que a acolheu. E você não está sozinha, Vera. Vamos abraçar ela, gente. Vem, abraço coletivo. Esses são os relatos do abismo. Tudo que ele destruiu de mim, eu estou reconstruindo. Todos os valores que ele tirou de mim, tudo que ele me caracterizou inútil, desprezível, me caracterizava como lixo, eu sei que eu não sou. E seus ensinamentos. O que o Brasil tem a aprender com um caso como esse? Todos temos o dever de denunciar. Aquela história de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, não cola mais. Por quê? Se eu vejo alguém sendo agredido, eu tenho o dever e a obrigação de comunicar às autoridades. Qual o seu sonho, Vera? O meu sonho é reconstruir a minha vida com meu filho, voltar a trabalhar, voltar a estudar, poder dar risada com meu filho, sair, se divertir. Se a gente quiser viajar. Toledo nunca mais vai ser a mesma.